Olá pessoal, então estamos iniciando aí mais uma aula para o nono ano e o tema é a razão em forma de porcentagem. Nós aprendemos aí razão entre grandezas diferentes e entre grandezas iguais. Vimos um pouquinho de regra de 3 simples. Nós vamos aprofundar mais nas outras aulas aí a regra de 3 da proporção direta e proporção inversa. Então nessa aula nós vamos aí trabalhar a porcentagem, né, a transformação da razão fracionária, né, em fração, em decimal e em porcentagem. Mas antes disso, vamos flutuar na tela. Pronto, eu fiz isso porque vários alunos falaram que achou engraçado e queria que fizesse de novo, então tá feito aí. Nós vimos então a razão entre dois números é a divisão entre eles. Você pode representar isso através de uma fração, né? Vamos olhar aqui o PDF na tela. Então, ó, razão escrita na forma decimal. Você tem a fração aí, né? Como vocês estão vendo aqui, né? Piscando aí com o mouse. Aí simplificado, simplificado irredutível. Depois aqui a forma decimal dividindo de cima pelo de baixo, né? Aí aqui nós temos, ó, a razão na forma, daí depois da decimal nós temos aí na porcentagem. Então vamos explicar isso daí na prática. Então você tem lá 30 sobre 100. Vamos simplificar isso daí. Dá para simplificar por 10 e por 10 em cima e embaixo. Isso não é expoente, tá? É simplificar. Não faço o sinalzinho de divisão porque não sai direito aqui no aplicativo. Então vai ficar aqui, ó, 3 sobre 10. Não tem como simplificar mais, como nós aprendemos que o 10 não é múltiplo do 3 e não tem nenhum número que divide o 3 e o 10 ao mesmo tempo e dá inteiro, né? Como o 3 também é ímpar e o 10 é par, não que isso seja também impossível de simplificar quando é ímpar e par, já vimos isso também. Então agora o que você vai fazer? Você vai dividir o 3 pelo 10. Você vai pegar lá o 3 e dividir pelo 10. Para você encontrar o decimal, como nós já aprendemos aí. Não dá para dividir, 0, 0 e vírgula. Lembrando que só põe 0, 0 e vírgula quando não dá para dividir, tá? Quando dá para dividir, você não põe 0, 0 e vírgula. 10 cabe no 30 3 vezes, então multiplicou aqui, né, dá 30, zerou. Então 0,3, 3 sobre 10 é 0,3. Essa é a forma decimal. Sempre lembrando dinheiro, tá? Então se você tem 0,3 reais, você tem 30 centavos, tá? Não esqueça disso, tem 30 centavos. Então, as coisas que você ter isso daqui. E 30 centavos é isso aqui, ó, 30 centavos, 30 por 100. Isso é a mesma coisa que 30%, tá? Então 30 centavos é 30%. Tanto você fala isso, 30 centavos ou 30%, é a mesma coisa. Então, ó, 30 sobre 100 é igual a 30%, ou seja, 30 centavos. Aí é o seguinte, também na irredutível, você vai ter a mesma coisa na irredutível. Mesmo que for 0,3, você vai ter 30% a mesma coisa. Lembra que eu acabei de falar agora da outra casa? Pensa no dinheiro. Então sempre na porcentagem, pelo menos duas casas decimais, tá? Então se é 0,3 é a mesma coisa que 0,30, tá? Como nós já falamos também. Então veja aqui um exemplo, ó. Um desconto de 7 mil sobre um valor de 20 mil. Representa quantos por cento desse preço? Então aqui, ó, de 7 mil sobre 20 mil. Lembrando daquela regrinha da fração, né? A parte sobre o total. A parte é 7 mil,
o total é 20 mil. Então você monta isso em forma de fração. Tá? Vamos montar aqui. 7 mil sobre 20 mil. Lembrando que dá para simplificar, sempre simplifica, tá? Não fica fazendo continha com números muito altos. Regrinhas do zero. A mesma quantidade de zeros de um número que você corta do outro também, tá? Então, por exemplo, o 7 mil tem 3 zeros, então você só pode cortar 3 zeros do 20 mil. Tá? Você não pode cortar os 4 zeros do 20 mil e os 3 do 7 mil. Então, um para esse, outro para esse e outro para esse. E esse cortar o zero nada mais é do que simplificar. Você está simplificando, você não está cortando o zero. Regrinha prática que fala cortar o zero. Você não está cortando. Você está simplificando. Um zero só por 10. 2 zeros por 100. 3 zeros por 1000. Então você simplificou aqui diretamente por 1000. Ó, em cima e embaixo. Então você ficou aí com 7 sobre 20. Como 20 não é múltiplo do 7, ou seja, não está na tabuada do 7, e também o 7 é primo e ímpar, né? E o 20 é par, então os dois não vão ter mesmo divisor comum para dar número inteiro. Número com vírgula tem, infinitos, mas inteiro não. Então 7 sobre 20. Aí agora para mim saber a porcentagem, que é essa pergunta. Qual é a porcentagem que representa esse desconto? Então se divide de cima pelo de baixo. 7 dividido por 20. Não dá para dividir. 0, 0 e vírgula. 20 cabe no 70 quantas vezes? 3 vezes. Que vai dar 60. Aí você subtrai, sobra 10. Não terminou a continha ainda, coloca mais um 0. Não vai 0 lá na chave, porque só está colocando um 0 no resto. Agora 20 cabe no 100 quantas vezes? 5. Então 0,35. O que seria isso? 35 centavos. 35 centavos. O que é 35 centavos? 35 sobre 100. Que é a mesma coisa que você disser 35%. 35%. Tá? Vamos ver um exemplo aqui, quando dá dízima, ou mais do que duas casas. Tá? O que a gente faz? Simples. Deixa eu aumentar subir aqui essa página, deixa eu limpar. Então vamos supor que você gastou R$1 de R$8. Isso aqui vai dar mais do que duas casas. Então, você gastou R$1 de R$8. Quantos por cento é isso que você gastou do que você tinha? Então você divide. 1 dividido por 8. 0, 0 vírgula, porque 1 não dá para dividir por 8. 8 cabe uma vez dentro do 10. Subtrai, sobra 2. Não acabou, coloca 0 de novo. 8 cabe agora duas vezes dentro do 20. Sobrou 4. Ó, deu duas casas e não acabou a continha. Vamos terminar. Coloca 0 de novo. Aí vai dar 5 aqui. Agora acabou a continha. Tá? Então deu 0,125. O que você tem isso daqui? 125 milésimos agora você tem aqui. Só que na porcentagem, como eu falei para vocês, sempre considera duas casas. Então você vai contar duas casas para colocar o sinal de porcentagem. Na fração, ficaria assim, ó, 125 sobre 1000, porque são 3 casas, nós já aprendemos isso. Sobre 1000. Aí se você simplificar isso daqui, dá para você simplificar isso daqui por 25, dá para simplificar por 5, porque termina por 5 e por 0, dá para simplificar por 25 também, porque 125 é divisível por 25, 1000 também é. E depois ainda vai dar para simplificar ainda por 5 no final. Então, dá para simplificar por 125, né? Porque você vai voltar lá no 1/8, ó. Se você simplificar por 125 em cima e embaixo. Não é esse o objetivo, tá? O objetivo não é esse. Então, por exemplo, o que você vai fazer aqui?
você vai contar só duas casas. Aqui, ó, só duas casas. Uma, duas. E vai passar a vírgula e vai colocar o sinal da porcentagem. Então vai ficar, ó, 12,5%. Como que eu colocaria isso na fração de novo? Aí eu colocaria de novo 125 sobre 1.000. Tá? Mas é 12,5%. Se você dividir essa conta aqui, 125 por 1.000, você vai obter esse resultado aqui, né? O 12,5%. Então, R$1 de R$8 é 12,5%, ou seja, uma unidade de 8 unidades é 12,5%. Tá? Então, quando dá mais do que duas casas, é isso que você faz. Você conta duas casas, passa a vírgula e o restante fica ali na porcentagem. Ou você pode jogar fora, dependendo qual for a situação. Se aquele 0,5% não interferir em nada, você pode tirar ele. Deixa só 12% mesmo. Coloca aí aproximadamente 12%. Ou aproximadamente 13%. Tá? Como o último número é 5 ou maior que 5 no decimal, então você pode arredondar para o maior. Tá? Então agora pause o vídeo para você resolver o exercício, como de costume. Aí depois você volta o vídeo para ver a resolução. Então, como você já pausou o vídeo para resolver o exercício, então nós vamos resolvê-lo agora. Tá? Então está falando aqui, considere a seguinte situação. Para esculpir uma obra de arte em bronze, um escultor fundiu 23 kg de cobre com 2 kg de estanho. Vamos calcular o teor de cada metal nessa liga de bronze. Calcule a porcentagem de cada metal nessa mistura. Então, ó, ele fundiu 23 kg de cobre com 2 de estanho. Tá? Primeiro, a gente precisa saber o quê? O total que tem essa liga aí, né? Então, vamos lá calcular o total que tem essa liga. É 23 de um mais 2 do outro. Então, o total aqui é 25. Né? Aí, você tem então a fração de um em relação ao total e de outro em relação ao total. Que isso daqui, essa soma, né? Se você somar essas duas frações, tem que ser o total sobre o total. A fração representa parte de um total, como nós já aprendemos. E juntando essas duas partes, tem que dar o total. Né? Então, daí você divide lá 23 por 25 para achar a porcentagem. 0,0, 25 cabe dentro do 200, 8 vezes, 9 vezes vai dar aqui. Então você vai lá, faz a continha, 9 vezes 25. Vai dar 45, sobre 4, 18 mais 2 dá 22. Então deu 225. Subtrai, sobra 5, né? 230 menos 225, sobra 30. Sobra 5, aliás. Aí 0 de novo, já tem a vírgula, então não põe vírgula nem zero lá, que vai dar 2. Então deu, ó, 92% aí do cobre, né? Então 92% do cobre. Ao invés de eu fazer essa continha aqui, 2 dividido por 25, eu sei que o total é 100%, eu tiro os 92%. Então você faz, ó, 100% menos 92%, que você vai ter daí 8% de estanho. Tá? Então, quando você calcula a porcentagem de uma parte, a outra parte é só você subtrair do 100 também. Precisa fazer a divisão de novo, desde que a outra fração seja o restante, tá? Muitas vezes vai estar perguntando aí 3 coisas, 4 coisas. Então, se você calcular a porcentagem de um, tirar de 100% não vai ser do outro, vai ser de todos os outros restantes, né?
Então, vamos supor que tivesse mais do que duas frações aqui. Tivesse 3 frações. A junção delas 3 dá o 100%. Então, se você achar a porcentagem só de uma, subtrair a outra por 100, não vai te dar o total certo do outro. Vai dar o total das outras duas, tá? Então, daí você vai ter que realizar aí duas divisõezinhas, né? Daí, na terceira, você pode só subtrair o total que você já dividiu para achar, então, o restante final. Nesse caso, como era duas, então achei uma, tirei de 100 e já achei a outra, sem precisar dividir. Mas, se você quiser dividir, você divida. Então, você vai lá pegar o 2 quilogramas, né? E dividir por 25, tá? 2 dividido por 25. Ó, 0, 0, tá vendo? Não dá para dividir ainda. Então, é mais um 0 aqui, mais um 0 aqui. Então, vai dar já aqui, ó, na segunda casinha. E você já tem a resposta, que é 8% lá, né, ó, 8%. Tá lá na segunda casinha. Então tá na casinha dos centavos e não dos décimos, tá? Na casinha do centésimo. Então você tem aqui 8 por 100. Deixa eu colocar mais para cima. Então você tem aqui 8 por 100. Ou seja, 8 centésimos, 8 centavos, 8%. Então até a próxima aula.